Olá, muito bom dia. Aqui quem vos fala é Cláudia Bocchili, sua astróloga preferida, e estamos aqui em momentos de março de 2025 com um monte de evento astrológico acontecendo. A gente tem retrogradações, temos eclipse, temos ano novo astrológico, então é sempre muita coisa que está acontecendo. E como a gente está numa finalização de um ciclo, por que não a gente entender o que está acontecendo neste final de ciclo? Como que a gente pode entender para a gente se preparar para um ciclo melhor? Então vamos lá. Dia 14 de março, nós temos o eclipse da Lua. Quem está me vendo com imagens vai ver que eu estou até com uma camiseta que mostra a Lua querendo ficar cheia. E essa Lua, ela é esse eclipse, ele fala da lua cheia, a lua que está linda no céu e que de uma hora para outra ela fica completamente escura, não se consegue ver nada. Dizem, lua de sangue, que fica mais avermelhada, ou apenas uma certa penumbra. Isso não importa. Às vezes dá para ver uma coisa, um espetáculo maravilhoso, muito bonito, às vezes apenas uma simples penumbra, mas o que importa é o seu significado astrológico. E esse significado é o seguinte: nós estamos sobre a égide de Peixes. Peixes, o último signo do zodíaco. Peixes é aquele que nos faz pensar: olha, eu já caminhei por todo o zodíaco, com experiências de todo o zodíaco. Para que me serviu tudo isso? O que eu ganho com isso? Será que isso é válido? Será que eu vou crescer com isso daqui que eu aprendi? Eu espiritualizei toda essa situação. Qual é o benefício disso tudo? Qual é o aprendizado e, principalmente, qual é a evolução? E aí você consegue entender esses movimentos que estão acontecendo. Às vezes você fica um pouco assim, sem muitas atitudes, sem saber muito o que fazer, porque você está observando, você ainda está nos bastidores, você ainda não conseguiu botar o seu carro alegórico na avenida, digamos assim, que é uma característica de Áries. Você está se preparando para esse momento, que é quando acontece o Ano Novo Astrológico, no dia 20 de março. E aí, neste eclipse, no dia 14, ele vai acontecer às 3h54 da manhã, a 24 graus de Virgem e a 24 graus de Peixes. O que significa isso? Quando nós temos um eclipse lunar, ele acontece de noite, porque a lua vai ser eclipsada. E quem que vai eclipsar a lua? A sombra da Terra vai ficar bem alinhadinha. Ó, então nós temos o Sol de um lado, a lua do outro e a Terra no meio. E quando a gente sempre tem uma lua crescente, uma lua cheia, o que significa? Significa que aquele movimento de lua nova que você começou, aquela iniciativa, você foi dando gás para ela acontecer, você foi crescendo as ações, as atitudes, até que na lua cheia ela se encheu. E aí é como se eu tivesse com a plateia cheia de gente, vendo tudo aquilo que eu trabalhei. E depois ela vai minguando, as pessoas vão indo embora deste auditório cheio de eventos e circunstâncias até a finalização e acontecer uma nova lua nova num outro ciclo, num outro signo com outro significado. Então, se a gente começar a perceber isso, é muito fácil. É só você verificar no seu jardim uma flor, uma rosa. Veja como ela está murchinha na lua nova e ela vai crescendo, as pétalas vão abrindo muito mais. Na lua cheia, ela cresceu, ela abriu, os botões abrem da noite para o dia. Eu sei porque eu já tive roseira em casa e elas brilham maravilhosamente bem. Só que assim como elas brilham, depois elas murcham. Vem a lua minguante e rapidamente isso não perdura, isso fica pouco tempo. Por quê? Porque depois aquele galho de rosa, ele vai murchar, as pétalas vão cair, ou você faz uma poda para que novamente
uma nova flor floresça num outro ciclo. Então, você entendendo que esse ciclo também acontece com você, acontece na sua vida, na sua depilação, no seu cabelo, na barba do homem. Muitos homens, eu falo para eles, você já percebeu que tem momentos que você faz a barba de manhã e à noite ela já está grande? E tem outras vezes que você faz a barba de manhã e no outro dia de manhã não cresceu quase nada? E o homem fala assim: sim, eu já percebi. Você já viu a lua correspondente em relação a isso? Não, nunca vi. Porque é exatamente isso. Numa lua minguante, você vai crescer, o pelo vai crescer muito menos do que numa lua crescente, numa lua cheia. E se o homem também tem consciência disso, isso acontece na barba. Em quantos lugares isso pode acontecer? Em quantos lugares a vida, o movimento dos astros, eles estão influenciando na nossa vida? Qualquer pessoa que trabalha com lavoura sabe muito bem disso. Eles até falam: eu não vou cortar agora porque a água está no broto. Então, se eu cortar agora, daqui a pouco ele vai crescer. Eu tenho que cortar na lua certa. Parasitas também são assim, quando você vai fazer a desparasitação. E é interessante quando a gente se deixa levar, entender esses movimentos. A gente vive num mundo tão artificial e a gente acaba não sabendo o que fazer. Então, vamos falar dessa colheita, desse fechamento, desse ciclo de trabalho, de saúde que acabou, de dinheiro, de organização pessoal ou transformações profundas que eu vou fazer. Quem sabe? Qual é a área que você vai querer transformar com este eclipse de lua cheia? E por que eu falo? Porque esta área vai estar muito conectada com o próximo eclipse do dia 29. No dia 29 de março, já sobre a égide de Áries, nós vamos ter um eclipse só com um eclipse do Sol. E esse eclipse do Sol, esse eclipse de Lua Nova, ele vai falar para a gente coisas novas para a gente começar, com a energia de Áries, com a energia do guerreiro. Então é interessante a gente ter esse recolhimento agora, essa colheita, esse fechamento, a gente se organizar para um novo ciclo. Eu vou me organizar no meu relacionamento, no meu trabalho, no meu dinheiro, na minha espiritualidade, em tudo. Eu vou verificar as áreas que estão sendo negligenciadas na minha vida. O que eu não estou dando atenção direito à minha saúde? O que não está bem? O que eu preciso mudar? Será que eu preciso dormir mais cedo, ter um sono de melhor qualidade, parar de comer carboidrato à noite, finalmente ir para a academia, enfim. Qual é a mudança que você quer fazer e aquilo que não serve mais na sua vida? Por quê? A gente também tem a Vênus que está retrógrada. E essa Vênus, ela pede para você revisar alguns planos. Segura na mão naquilo que você quer investir e você não sabe. Ai, será que alguma coisa nova vai dar certo? Você entende desse assunto? Não. Então não invista. Não invista naquilo que você não sabe. Se você sempre trabalhou com o mercado financeiro e tem um produto financeiro lá, você pode ir atrás. Ah, já conheço Bitcoin, vai atrás de Bitcoin, não tem problema. Agora, você não vai comprar uma antiguidade, um artigo que acha que vai dar um retorno amanhã. Isso não tem cabimento. Então, pensa nesse sentido. E também, como a gente está falando de Netuno, de peixes, de sonhos, ideais, às vezes a gente não enxerga bem as coisas. Às vezes Poseidon levanta dos mares e levanta uma neblina junto com a gente. E aí, quando essa neblina abaixa, aqueles mistérios ficam mais claros e a gente consegue enxergar melhor. Então, são pensamentos que a gente tem que observar para esta lua cheia. Se preparar com isso. Como essa lua, ela acontece no signo de Virgem, que o signo de Virgem, ele é oposto a Peixes. Então, Peixes, nós temos o Sol. E em Virgem, nós temos a lua. Então, o que o Virgem vai falar para a gente? Ele vai falar de servir, de ser útil, de praticidade, de pé no chão, de realidade. Olha, não adianta você ficar pensando em um monte de coisa por aí, porque você precisa olhar a realidade, olhar o mundo que está acontecendo e sem ficar com esses, ai, que lindo,
transição planetária, porque Deus vai me ajudar. Não, você tem que realizar no mundo. Você tem o seu momento de mentalização, tem um momento de meditação, mas depois tem um momento de realização na face da Terra. Senão, ó, nada disso vai adiantar. Então, legal. Em Virgem, você vai ter que ser prático, ser útil, verificar a atenção no seu corpo, terapias naturais que você pode fazer, o cuidado que você tem com o seu cliente. E também é muito fácil a gente ter distrações nesse momento. Porque o peixes, às vezes, não falei da neblina? Pois é, isso pode trazer um pouco para a gente. E o momento da gente revisitar todo o nosso emocional. No mapa astral do Brasil, o que isso pode acontecer? O Saturno, ele está chamando a responsabilidade do povo, tanto na parte econômica quanto na parte política. Se a gente já está sofrendo, sentindo o preço do azeite, do café, do ovo, da carne, um monte de coisa que está complicada, então vamos trabalhar nessa parte econômica. O que o povo pode fazer na parte da economia e que tipo de pressão política pode fazer para melhorar a vida do povo. Na parte de finanças, nós temos Netuno, que está dando ilusões com dinheiro. Às vezes alguma informação errada, às vezes algo que você fala assim, tá muito lindo, mas nem sempre. Ou seja, por exemplo, a inflação vai aumentar, mas aí você tem um índice que faz com que a inflação não aumente tanto. Então, você sente no seu bolso uma inflação muito alta, mas na verdade o índice não está dizendo isso. Você entendeu que rolou uma maquiagem, alguma coisa nesse sentido? Pois é exatamente isso, o Netuno no mapa astral do Brasil. E a Vênus e Mercúrio, que estão já em Áries, mas eles estão com um movimento retrógrado aí para acontecer por esse mês, eles mostram uma instabilidade em mercados. O que significa isso? Pode ser que você tenha uma semana boa no seu comércio, que venda muito bem, e na outra semana as coisas não são tão bem assim. Então, aí você se anima, compra mais mercadoria, acha que vai vender, aposta o dinheiro que você não tem, e você fala assim, peraí, deu um certo probleminha aqui, então eu preciso me adequar. Não vá com toda essa alegria toda, vá com um pouco de calma e cautela antes de você fazer qualquer atitude no seu empreendimento. E o momento entre eclipse? Entre os dias 14 e 29 de março, a gente tem uma energia que às vezes é meio instável, incerta, a gente não sabe direito o que está fazendo. Junto com isso, a gente vai ter o ano novo astrológico. Então, se você não conseguir ter tanta atitude, ter tanta ação para fazer as coisas na vida, calma, relaxa, tá tudo bem. Às vezes, você não vai ter tanta atitude porque você ainda está canalizando algum insight, alguma ideia do que tem que fazer. Mas lembra que eu falei que tem que fazer? Pois é. Aí, no dia 29, taca-lhe pau, vamos lá, vamos realizar lua nova, eclipse, ano novo astrológico, tem tudo que você precisa para você realizar. E você reflete antes de agir, que aí você consegue trabalhar com essas energias que estão meio instáveis para você poder realizar aquilo que você precisa. E agora eu vou falar o quê? Pois até vou dar umas dicas do que você pode fazer no dia do eclipse, no dia 14. Só que no dia 14 e até no dia 15, porque ainda está nessa energia de eclipse, então se você perde um diazinho, não tem problema. Mas eu vou falar da energia que está nos 12 signos do zodíaco. E cada elemento vai ter uma tônica. Então, se você sabe o seu signo e também o seu ascendente, fica atento que essa dica pode servir para você. Vamos começar com o elemento fogo, que é de Áries, Leão e Sagitário. Para Áries, o foco é no mental. Como você já está chegando no seu aniversário, é hora de você rever os seus hábitos, o equilíbrio do seu dia, para que você tenha um aniversário bom. E outra coisa, não tenha pressa. Eu sei que falar isso para ariano é meio complicado, mas senão você vai acabar tendo algumas confusões na vida nesse período ainda meio instável, um pouco antes do seu aniversário. Leão.
Leão vai trabalhar a questão do dinheiro dos outros, patrocínios e a realização que você faz junto com a outra pessoa. Você tem que ter segurança material. E o mais importante é você olhar além. Ou seja, aquilo lá está acontecendo, nós temos um empreendimento aqui. O que está a mais disso? O que eu posso ir além? Sabe aquela coisa do farol numa estrada que ele só ilumina os 5 metros na frente? Pois é. Que tal você começar a tentar ver o 6º metro à frente? Ou tentar observar o que está em volta, que isso pode te dar excelentes dicas do que você tem que fazer. E também é um bom momento para você cortar gastos, para você depois planejar as viagens que você quer fazer esse ano. E Sagitário, o que nós temos para Sagitário? Família, carreira, filhos, cuidar da casa, cuidar da família, cuidar para deixar tudo em ordem para você poder conseguir voar nas suas ideias. Então, se a gente não está com a casa arrumada, e não estou falando só de bens, de objetos, mas também das pessoas da sua família, que assim você vai poder voar nas suas ideias, inclusive ter excelentes ideias para você poder curtir com os seus filhos, mas sem pressa, tá? Eu sei que falar isso sem pressa para elemento fogo é muito difícil, mas relaxa, você tem um ano inteiro pela frente. O ano só vai começar no dia 20, não é depois do carnaval, não. Agora vamos para o elemento terra. Você que é de Touro, Virgem e Capricórnio. O que nós temos aqui? Touro, veja quem fica perto e quem se afasta de você. No novo eclipse, você tem que observar essas pessoas porque você já vai se preparar para o seu aniversário que está chegando. Então, daqui a pouco, você está naquele momento de recolhimento. Então, observa essas pessoas que são importantes. Virgem, como está com o seu parceiro, seja relacionamento ou seja sócio? Olhe para as sombras do relacionamento e veja quais mudanças você pode fazer e que você precisa fazer nessa relação com essa pessoa. E Capricórnio, será que o jeito que você fala pode ser melhorado? Falar um pouco mais doce, mais inspirado? Veja o que o outro pensa, tente entender essa parte de comunicação. Você, olhando assim, entendendo as outras pessoas, depois você vai conseguir observar melhor como é que está a sua família, como é que está o seu lar, para você poder fazer as mudanças na sua casa. Mas se você não ouvir com os olhos, com os ouvidos de quem ouve, você não vai conseguir fazer nenhuma alteração. Então, não é só falar, é ouvir também. Agora vamos para o elemento ar. Ar, que é Gêmeos, Libra e Aquário. O Gêmeos, ele está num momento que ele tem que aproveitar para ajustar os grupos que ele faz parte, o ambiente que está no lado dele, é o rumo profissional. Se você não ajustar esse profissional, aí você vai ver o seguinte, não, tem alguma coisa que está difícil, você está com um momento bom até junho, que você está com Júpiter no seu signo, então aproveita isso para ver quem Júpiter trouxe ao seu lado, quais são as oportunidades que Júpiter trouxe para você aproveitar elas e não perder quando Júpiter for embora. Já Libra é um momento de equilíbrio no seu dia, senão você não vai dar conta. Você tem que equilibrar o seu dia a dia, todo regradinho, o que você faz quando se acorda, o que você faz quando você dorme, as obrigações que você tem no seu dia. Por quê? Porque se você não der conta, depois vão chegar pessoas novas na sua vida e você não vai conseguir dar conta. Já pensou? Aparece um lindo namorado para você que é Libra, é cheia de querer um contatinho novo, e aí você não consegue encaixar o relacionamento na sua agenda? Não dá, né? E Aquário, veja o seguinte, Aquário, veja as suas contas, os cortes, mas esses cortes financeiros é para você poder crescer. É como se você estivesse podando uma árvore. E assim, vai com calma, porque aí você vai conseguir crescer na sua vida. E finalmente, vamos para os signos de elemento água, que é Câncer, Escorpião e Peixes. Câncer, se você está com uma viagem marcada, confira tudo, veja se está tudo direitinho. E se você não esqueceu nada
de fechar nenhum seguro viagem, se a mala está tudo certo, você vai colocar uma muda na sua mala de mão. Também tem que conferir se você tem faculdade, se a matrícula está tudo certo, se você está fazendo aquela aula especial que você queria fazer, porque pode ser que dê algum errinho nessas áreas da sua vida. Olhe para você saber se dá conta de tudo, para você não sobrecarregar a sua saúde. Escorpião. Mudanças, projetos pessoais, ótimos, boas ideias. É para você vender melhor o que você deseja. Então, as ideias fervilhando, borbulhando, começa a pensar nessas ideias que vai dar bom para você, certo? E peixes, quem sou eu? Eu sou aniversariante. Eu estou fazendo aniversário, eu acabei de fazer. Quem está do meu lado? Primeiro você responde, depois você age no mundo, sem gastar dinheiro, que é uma coisa que você vai ver no próximo eclipse, é o que você vai trabalhar. Então, vai com calma até o dia 29, que aí depois você vai saber onde você vai gastar para você não querer gastar naquilo que você não é. E claro que com essas dicas dos 12 signos zodíacos, o que você pode fazer no dia 14 e até no dia 15. Purificar o ambiente. Como é que você pode purificar o ambiente? Um incenso de salve ou alecrim, tomar um banho de sal grosso, e aí você coloca alguma das ervas que você gosta, pode ser lavanda, pode ser arruda, pode ser um momento também de você jogar fora o que você não quer, para você organizar o seu espaço. A gente não está falando de virgem? Então, virgem fala sobre essa organização. E no papel, você também pode fazer o seguinte, eu joguei fora aquilo que eu não quero, e agora eu vou escrever aquilo que eu quero. Eu vou intencionar um objetivo de novo ciclo. Quais são as minhas metas? Quais são as minhas metas para os próximos 6 meses? E, principalmente, qual é a meta das próximas 24 horas? A única ação que eu posso fazer junto com isso. Aí você pode acender uma vela para o seu anjo da guarda e fazer a reza da sua preferência e do que você acredita. Lembre-se que tudo isso vale muito mais com a sua intenção e com o foco que está dentro de você. Sem aquela coisa, ai, pelo amor de Deus, o santo tem que me ajudar. Não, ele vai te ajudar desde que você esteja bem intencionada naquilo que for fazer e botar a mão na massa. Com toda essa inspiração e essa confiança que o signo de peixes dá para gente. E falando em confiança, eu nesse dia 8 de março, Dia da Mulher, sábado, às 16 horas, estarei na Sociedade Brasileira de Obiose, Departamento Santana, fazendo uma palestra Ano de Júpiter 2025. Será que esses propósitos, eles têm alguma coisa a ver? A gente pode aprender o que a gente vai fazer esse ano? E outra, será que tem alguma coisa a ver ser o Dia da Mulher, considerando que é o ano novo, o ano de Vênus, esotericamente falando? Como assim? É o ano esotérico de Vênus e o ano profano de Júpiter. Como a gente vive no profano, é Júpiter. Mas será que tem alguma intenção esotérica de Vênus que a gente pode trabalhar? É isso que eu também vou falar nessa palestra, que vai ser tanto online como presencial. Online no canal do YouTube Conexão 3005 e presencialmente na Sociedade Brasileira de Obiose, Departamento Santana, na Rua Conselheiro Saraiva, 538, perto do metrô Santana, no dia 8, sábado, às 16 horas. E também para fazer mapa astral comigo, pegar e aproveitar a inteligência artificial para fazer o seu mapa astral, para participar do desafio da Lua Nova, ou para tirar as cartas do tarô, você pode aproveitar a inteligência artificial. Você entra no link da minha bio no Instagram, @CláudiaBocchili. Cláudia Bocchili é Bocchili, B-O-C, Chile. E você vai conseguir aprender de uma forma completamente, muito simples, muito fácil e totalmente direcionada para você. Ou seja, sempre que você faz alguma coisa com inteligência artificial, quem manda tem que ser você, não o robô. E é exatamente isso que eu prego nesse trabalho. E o meu telefone, DDD 11 9 3041 0372. DDD 11 9 3041 0372. Cláudia Bocchili,
Muito obrigada.